Vestibular PUC Minas. Olá, boa tarde. São 3 horas em ponto. Estamos de volta com o programa Conexão Vestibular. A partir de agora, seguimos juntos com a cobertura ao vivo do Vestibular PUC Minas, segundo semestre de 2013, pela PUC TV e TV Horizonte. E aqui no estúdio, agora, quem me acompanha é Luiz Felipe Salgado, com as redes sociais. Luiz Felipe, o que está rolando aí nessas redes? Conta pra gente. Boa tarde, Carol. Boa tarde para você de casa. A gente continua ligado aqui nas redes sociais, na cobertura do vestibular. E a gente perguntou para os usuários qual a melhor maneira de se preparar para uma prova tão importante quanto essa que está acontecendo hoje aqui na PUC. E a Bianca Braga, ela disse que ela para de estudar alguns dias antes da prova para poder ficar tranquila e calma até o dia de fazer. Já o Fernando Osório, ele disse que é preciso só de uma boa noite de sono antes da prova para poder chegar tranquilo. E, Carol, se fosse você fazendo a prova, qual seria a sua forma de preparação? Ai, Luiz, você me pegou, viu? Porque eu acho que os dois aí que responderam estão certos, né? Às vezes parar de estudar na véspera, eu acho que é o melhor. O que você acha? Eu acho que é uma boa dica também. Eu acho que eu também faria isso. Para ficar mais relaxado, mais tranquilo. Esquecer da matéria e focar só no descanso. Beleza, Luiz. E quem está em casa pode interagir com a gente através do Facebook e do Twitter, não é? Isso, o Facebook e o Twitter. O Facebook da PUC TV você encontra facebook.com/PUC TV Minas e o Twitter é só digitar @PUC TV. Você encontra a gente lá para poder mandar mensagem ou qualquer outra opinião que você quiser dar. Beleza, Luiz. Então fica ligado aí que daqui a pouco a gente conversa mais. Tá ótimo, Carol. E neste bloco nós vamos falar sobre os projetos culturais e as ações que envolvem o meio acadêmico e a comunidade. A SECAC, Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários, foi criada em 2008. Cabe a ela a função de integrar a universidade aos desafios do mundo contemporâneo. Para isso, a Secretaria atua em 2 áreas. A primeira é comunitária e dela fazem parte o Núcleo de Apoio à Inclusão de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais e a Pastoral Universitária, que também tem atividades na segunda área da SECAC, a cultural. Videoconferências, seminários e exposições fazem parte das propostas orientadas para a cultura. E não acaba por aí. Entre os projetos da SECAC está a editora PUC Minas. Obras e reflexões de professores, pesquisadores e até mesmo de alunos da universidade ganham espaço e reconhecimento nas páginas dos livros. Com mais de 10 anos de história, a editora traz diversas publicações inéditas a preços populares. Saiba mais sobre os lançamentos pela internet, no endereço eletrônico pucminas.br/editora. E agora nós vamos à portaria principal do campus Coração Eucarístico para conversar com o repórter Daniel de Andrade. Ele vai falar com a gente sobre o tema da redação. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Carol. Como vocês podem ver, o sol continua muito forte. Os primeiros candidatos já começam a sair das provas e ao meu lado está um candidato que tentou provas para o curso de odontologia, Hillerson Soares. Eu vou falar com ele sobre um tema que exige sempre a atenção dos candidatos nas provas. Que é a prova de redação. Nós sabemos que os candidatos devem estar sempre atualizados e informados sobre assuntos que dizem respeito ao Brasil e ao mundo. Hillerson, qual foi o tema desse ano da redação? Então, o tema dessa redação desse ano foi como inserir alunos que têm baixa renda, né, na faculdade. E como que você observa essa capacidade da universidade proporcionar ao aluno que ele fale de assuntos ligados à atualidade, a questões sociais? Bem, são assuntos que a gente tem no nosso dia a dia hoje, né? Então, na hora que a gente vai para o vestibular, que está na hora de fazer a prova, a gente não tem dificuldade, porque são coisas que a gente vive hoje no dia a dia, né? E quando chega na hora da prova, a gente vai bem sucedido. E você foi bem sucedido? Acha que foi? Eu acredito que sim, né? Tomara que seja. Ok, muito obrigado, boa sorte para você. Carol, daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Daniel de Andrade para a cobertura do vestibular 2013. Muito obrigada, Daniel. Boa sorte aí para o candidato. E a promover o lazer em sintonia com a educação, referência nas áreas de conservação da natureza, zoologia e paleontologia, o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas é um lugar de encontro com a história aparentemente ameaçada. Fechado desde o incêndio no início deste ano, o local passa por um momento de reconstrução. Trabalho intenso e otimismo não faltam para a equipe do museu. Veja na reportagem que foi ao ar no programa Espaço PUC.
uma nova fase para o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, que enfrenta alguns desafios para recuperar peças que foram danificadas no incêndio ocorrido no mês de janeiro deste ano. O processo de limpeza ele vai variar de acordo com o material e com a intensidade da sujeira. Então, o material mais simples que a gente tem para limpar são as réplicas feitas em resina do material fóssil e atual. Essas réplicas, como elas recebem uma camada de tinta por cima, né, elas são pintadas, essa tinta, ela, felizmente, a gente nunca imaginou, né, que as coisas iriam pegar fogo, mas ela não adere muito à fuligem. Então, a limpeza tem sido relativamente fácil. Totalmente diferente é a limpeza do material taxidermizado, né, os animais empalhados, como se diz popularmente. Aqui os meninos estão fazendo a limpeza, né, de um iaque. Esse é um outro produto totalmente diferente, que é aplicado sobre o pelo e esfregado e depois retirado com água. Só que a gente não pode molhar o bicho, né, porque o recheio dele não aceita água. Então a retirada do produto é feita com escovinhas, com panos úmidos, esse tipo de coisa. A equipe, coordenada pelo curador de reserva técnica do museu, Bruno Garzon, está otimista. Para Gabriela Rodrigues Firmino, que trabalha na limpeza das réplicas empalhadas, as expectativas são as melhores possíveis. É um sentimento bem gratificante e de recomeço mesmo, saber que a gente tem a oportunidade de estar deixando o museu reconstruir, né, do jeito que era ou até melhor do que era antes, porque todo mundo aqui tem um carinho, tem uma história pelo museu. O Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, que comemora este ano 30 anos, passa por um momento de superação. E é aqui no Centro Técnico Operacional onde ocorre a reconstrução da preguiça. A preguiça foi uma das peças que se perdeu inteiramente aqui. Ela foi atingida diretamente pelo fogo e o material dela era resina. Essa resina não resiste, né, às temperaturas e ela foi destruída. Então, o nosso trabalho é de refazer ela inteiramente. É muito bom saber que a gente está aqui e vai poder fazer esse trabalho. O sentimento é muito bom. A gente espera que assim que terminar, até por causa desse acontecimento, que ele seja mais valorizado por todo mundo, que ele seja mais conhecido. Muita dedicação e afinco caracterizam o trabalho diário dos profissionais do museu, que se esforçam para reabrir um acervo ainda mais bonito. No início de julho, a gente pretende ter o museu aberto, né, para o período de férias. É a nossa intenção. Mesmo que não seja possível ter tudo aberto, a gente espera ter uma grande parte do museu aberto, né, parte suficiente para que valha a pena o público vir nos visitar. Eu costumo dizer que o museu é vivo, ele não é só uma exposição permanente, ele é vivo porque aqui se produz conhecimento. Com o projeto original da década de 1920, o Espaço Cultura e Fé foi inaugurado na PUC Minas. Depois de passar por reformas, o local é palco de exposições e de lançamentos de livros. Além disso, também recebe toda semana apresentações do projeto MPB Quarta. Artistas mineiros têm a chance de divulgar os trabalhos autorais e encantam a comunidade acadêmica com repertórios que trazem o melhor da música. A música é uma grande aliada quando se pensa em lazer. Com a proposta de unir cultura e possibilitar uma pausa nas atividades acadêmicas, a Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários da PUC Minas, a SECAC, promove toda semana 2 projetos, a MPB Quarta e a Sexta de Música Erudita. Uma das vertentes da SECAC é a Coordenadoria de Arte e Cultura. E essa coordenadoria, ela cuida da produção e do incentivo às atividades artísticas e culturais, tanto no campus Coração Eucarístico quanto nas outras unidades. Especialmente aqui no campus, nós temos uma série de programas abertos à comunidade acadêmica e alguns abertos também para fora.
Na hora do almoço, artistas do estado se revelam como verdadeiros talentos da MPB. E a universidade oferece música brasileira a toda a comunidade, aproximando a música do público. A gente entende a música como um importante fator do processo civilizatório, né? E de humanização da formação universitária. Porque a universidade, às vezes, pelo seu próprio ritmo e pela vida que a maioria dos alunos levam, muito atribulada, trabalhando, fazendo curso, etc., vão perdendo um pouco essa sensibilidade para as coisas da vida, para as coisas da arte, para as coisas da cultura. E para terminar a semana, quem ganha os palcos é a Cesta de Música Erudita, atendendo à diversidade cultural. No repertório, a música clássica entra em cena e traz ao campus da universidade grandes obras musicais, regidas pelos talentos da cidade. Muito bem, aí vale conferir os projetos MPB Quarta e Sexta Erudita, sempre aqui no Campus Coração Eucarístico da Universidade. E agora nós vamos voltar à entrada principal do Campus Coração Eucarístico com o repórter Daniel de Andrade, novamente, que traz mais informações sobre o complexo esportivo. É com você, Bruno Inácio, na verdade. Boa tarde, Carol, tudo bem com você? Estamos aqui com o professor Gabriel Pereira, que é um dos professores do Complexo Esportivo da PUC Minas. O Complexo Esportivo já foi palco até de competições e ele oferece atividades como aula para alunos do curso de Educação Física e atividades de esporte e lazer para a comunidade. Vamos conversar então com o professor Gabriel Pereira, que é um dos professores do Complexo Esportivo da PUC Minas. Boa tarde, professor. Quais são as principais atividades que o complexo oferece? Boa tarde. O Complexo Esportivo ele oferece as atividades de musculação, ciclismo indoor, atletismo, aulas de abdominais, aula de dança, tanto para os alunos da universidade quanto para a comunidade externa. E como é que é a estrutura do Complexo Esportivo da PUC Minas a nível de universidades? Como é que essa estrutura se apresenta? Hoje a estrutura que nós temos no Complexo Esportivo ela é bem grande, né? Hoje ela constitui de 10 quadras poliesportivas, uma piscina de 25 metros, um campo de futebol oficial e uma pista também de atletismo oficial. O Complexo Esportivo da PUC Minas também oferece serviço para as pessoas de fora da universidade, né? Quais são as principais atividades que ele oferece? As principais atividades que ele oferece são essas atividades que eu falei há pouco, a musculação, ciclismo indoor, aulas de abdominal, ginástica e também a gente tem alguns projetos sociais como Criança Esperança, que acontece aqui também no complexo. Professor, muito obrigado. Veja só, Carol, que as atividades do complexo, então, estão abertas também para pessoas de fora da universidade. O funcionamento do Complexo Esportivo da PUC Minas é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 10 da noite. E aos sábados, das 7 da manhã às 4 da tarde. Bruno Inácio, no vestibular PUC Minas 2013. Obrigada, Bruno. Muito bem, ótimas informações, ótimas imagens lá da portaria principal do Campus Coração Eucarístico. E o Conexão Vestibular vai para um rápido intervalo. Nós voltamos daqui a pouco com outras informações sobre a PUC Minas e com a cobertura ao vivo do vestibular do segundo semestre de 2013. Não saia daí, até já! Vestibular PUC Minas.